Estou aqui com o vereador Fernando Aragão, e como ele foi protagonista essa semana na resolução de uma complementação orçamentária, e inclusive forçou uma reunião extra e tudo mais, e apresentação até do secretário de Saúde na Câmara para explicar por causa dessa complementação, e nós nos sentimos da obrigação de explicar às pessoas, e quem não entende também, inclusive eu, como é que se deu isso e como é que se faz esse negócio da maioria, porque a gente pensava que, como o prefeito tem a maioria na Câmara, 10 vereadores, ele poderia aprovar tudo o que ele quisesse, mas não é bem assim, não é, Fernando? De fato, a casa tem 3 sistemas, né, de votações. Você tem a votação simples, que é a maioria dos vereadores que estiver presente, desde que decoram de 9 presentes, você faz a votação, o resultado que der, vence. De fato, com a maioria simples. Você tem a maioria absoluta, que é o voto de 9 vereadores. Você pode, se tiver os 15, tem que 9 votar favorável, se tiver os 18, se tiver mais de 9 votos, se tiver os 17, aliás, se tiver 9 votos, já é maioria absoluta, e tem a votação de 2/3, que logicamente que é aquele dividido por 3 e que é 12 votos hoje na casa. Então, essa matéria, como é uma matéria de suplementação, é uma abertura de crédito dentro do orçamento, então ela é matéria de 2/3, né? E isso nos dá uma condição de pelo menos analisar melhor os projetos que ali chegam. O prefeito mandou esse projeto no dia 27, se não me engano, 17 de junho, foi em regime de urgência, por isso os prazos também são menores, né? Essa matéria foi primeiro para Legislação e Justiça, que teria que dar o parecer se de fato o projeto era constitucional. Ele tem um tempo, né? Esse tempo eles fizeram a reunião na quinta-feira passada e depois iria para as comissões, as outras competentes, no caso, Finanças e Orçamento, que é a que eu participo, né? Eu sou um dos membros desta comissão, que é formada por 3 titulares e um suplente. E essa comissão é formada por mim, Afrânio, Nara, e o suplente é Elinho Aragão. Só que veja como as coisas acontecem. Como estava na Comissão de Legislação e Justiça, eles só marcaram a reunião deles para quinta-feira, às 10 horas, era impossível. Claro que se você dizer, mas eles têm a maioria. Bom, então eles aprovam se quiserem, tudo bem. Mas, dito uma coisa normal e uma coisa política séria, jamais alguém poderia dizer se de fato eles iam dar que o parecer era constitucional ou não constitucional. Então, nenhuma comissão das outras poderiam marcar a reunião sem antes receber esse projeto de volta da Comissão de Legislação e Justiça. Então, aí, quando o vereador Afrânio disse que um dia antes eu tive a convocação, daí eu já provo que, infelizmente, ele não está falando a verdade, já que ele não tinha o projeto na mão, ele como presidente da comissão, ele não poderia marcar uma reunião se não está com o projeto. Então, no outro dia, né, às 10h30, mais ou menos, é que eu recebi um telefonema da secretaria da casa, através do senhor Henrique, me convocando para que 11 horas eu estivesse lá, que ia ter a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. E eu disse a ele que não poderia ir, porque, de fato, eu tinha outros compromissos, não sabia, então eu não poderia estar presente. Tudo bem. Ele disse, então eu vou ligar para Elinho, que é o suplente. Eu digo, ligue, se ele puder ir. Só que ligou para Elinho, Elinho estava com um problema que ia viajar para Caruaru e talvez também não pudesse ir. E o que aconteceu, de fato, Elinho viajou e não teve condições de ir até a reunião. Ora, o presidente tomou a decisão de fazer a reunião, ele e a vereadora Nara, aí já às 11h30, né, que também teve que correr e avisar a Nara, né, de repente, ela também não tinha conhecimento antes dessa reunião, e por isso ela até atrasou. Mas aí fizeram e aprovaram, né? Na sexta-feira nós tínhamos um compromisso, que era a reunião da UVP em Caruaru, que a Câmara tinha pago as inscrições para que a gente pudesse ir, e eu não poderia deixar de ir, simplesmente porque tinha uma... Quer dizer, não estava mais marcada, né? Mas eu fui lá para pedir para marcar para segunda-feira, porque daria tempo para que a gente fosse para Caruaru e na segunda-feira faria essa reunião.
Falei com o presidente Júnior Gomes, expliquei a ele disse, não, eu falo com o Afrânio e a gente resolve isso. Eu, tudo bem. Fui procurar a Afrânio, tentei por telefone, não consegui, deixei na secretaria da casa, né, com o senhor Henrique, dizendo a ele que ele entrasse em contato com a Afrânio e que marcasse a reunião para segunda-feira. Ele disse a mim que a reunião já tinha sido feita e já estava com um parecer aprovando. Eu disse, olha, mas isso aí não é válido, porque não foi convocado corretamente. Então é preciso que a gente reveja isso para que eu não tenha que ir à justiça para impedir essa coisa. Aí, não, mas não sei o quê. Eu viajei a Caruaru. Mais tarde, lá para uns meio-dia e meia, isso na sexta-feira, a menina que fica na frente ali da Câmara, ela ligou para mim e disse, eu estou aqui com um ofício para lhe entregar, uma convocação. Me veio logo na cabeça que seria a exata convocação para segunda-feira. Então eu disse, não, olha, faça o seguinte. Ela disse que o assessor não estava mais lá, tinha saído. Eu disse, manda alguém deixar lá em casa, quando eu chegar eu pego. Ela disse, mas eu posso assinar, o senhor confia e atesta? Eu disse, não tem problema, pode assinar, que eu estou recebendo e sei que segunda-feira eu tenho reunião. E assim foi feito. Só que quando eu cheguei à noite em casa, que fui olhar, o menino até só foi à noite me entregar, que eu peguei, fui olhar que já era a convocação da reunião para a votação do projeto. Quer dizer, o presidente também não ligou para o que eu disse, aceitou o presidente dizer que, de fato, tinha feito a reunião e aí já foi para a convocação para a reunião extraordinária. Tudo bem, né, fazer o quê? A casa é comandada por um presidente e a gente não pode ir de encontro, né? Pode ir na justiça, mas com ele tem que acatar. Na segunda-feira fui para lá, dei uma declaração numa emissora de rádio, dizendo que estava errado. Só que, infelizmente, quando eu estava no ar nessa emissora, que eu olhei para o relógio, era 10 e pouco, 10 e 5, 10... E aí eu me apressei para poder chegar até 10 e 15, que é o prazo regimental, né, para se esperar para começar, para ter a... Não para começar, que ele pode ter no fora, ele pode começar, mas aí que eu posso entrar para a reunião, eu tenho que chegar até 10 e 15 e ser aceito. Só que para mim é uma surpresa, quando eu cheguei lá, que entrou, eu disse, para começar no horário de manhã, que aqui nunca começou assim, mas o presidente já estava meio assim, disse, e assim mesmo, porque é que estou cumprindo o regimento. Tudo bem, presidente. Aí Ernesto me avisa que tinha pedido vista do processo. Eu digo, ainda bem, né? Mas mesmo assim, ainda falei depois, mostrei a minha insatisfação de ter feito daquela maneira. Mas como o projeto já tinha sido pedido vista, não foi discutido nada na segunda-feira, porque aí se aguardou e o presidente, junto lá com o pessoal da bancada, então convocou para quarta-feira a gente voltar lá para poder discutir com o... Para a gente poder discutir com o pessoal da prefeitura, o pessoal da contabilidade, o pessoal da secretaria, para que a gente pudesse ver o que de fato estava acontecendo. E assim foi feito. E depois disso tudo, aí houve a convocação da sessão extraordinária e o senhor ficou satisfeito com o que foi apresentado? O porquê de tão pouco tempo, de 6 meses, já ter que haver essa suplementação de orçamento? Já tinha acontecido em outras legislaturas, ou com outros prefeitos, tão rápido dar conta desse orçamento todo? Como é que o senhor viu isso também? Normalmente, isso desde as legislações passadas, em que eu fui vereador, tanto na situação, que eu vinha debatendo, porque o orçamento aqui em Santa Cruz ele é feito assim, de uma maneira que não é uma discussão ampla, né? Ele faz o orçamento de 2010, 2009 e tal, eles botam somente um percentual em cada rúbrica, né, como eles chamam, os contabilistas, e aí botam um percentual e já, né, faz. Se o prefeito não tiver alguma coisa de fato nova que ele queira incluir nesse orçamento, eles só corrigem e manda para a Câmara. Não tem um trabalho sério, ver como a cidade está crescendo, onde é mais importante alocar mais recursos, o que é que precisa. Não, faz dessa maneira. Isso aí vinha discutindo muito. E aí também tem outro problema sério que os gestores, e aí eu tenho que dizer os passados, porque ainda não houve o orçamento do prefeito atual, né? Esse orçamento ainda quem mandou para lá foi Toninho do Pará para valer para este ano, mas
Ninguém para discutir esse orçamento, para colocar algumas ações, né, ou então dinheiro em algum lugar que se precise mais, fazer um trabalho e tal. Então, é muito feito na base do oba-oba e faz e prova. Eu, como presidente da casa, eu ainda fiz 2 anos, eu fiz reuniões, convoquei a população, tudo, para que a gente pudesse discutir um pouco o orçamento e modificar ele em algumas coisas. Quando ele vai para casa, a gente não pode aumentar ele nem diminuir. Mas a gente pode fazer algumas alterações mudando essas rúbricas, né? Não tem muito, a gente botar em outro lugar para poder, pelo menos a gente fez até com a Secretaria de Indústria e Comércio, já que quase não tinha recurso, a gente alocou, embora depois o prefeito mudasse, mas pelo menos a gente fez isso. O orçamento ele vem pedindo que o prefeito possa remanejá-lo 40% dele, que ele pode remanejar sem pedir autorização à casa, à Câmara. Isso a gente sempre derrubou. Nos governos passados, nesse governo não, até foi no governo de Toninho, que a gente nem sabia quem ia ser o prefeito, mas eles pediram 40, bota 10. Então, do total geral do orçamento, ele pode, sem a Câmara tomar conhecimento, mudar ali de uma dotação para outra, tirar 10%, botar ali que ele esteja precisando. Ora, é 133 milhões o orçamento de Santa Cruz. Então é muito dinheiro para você poder mexer ou não. Aí, de repente, que foi uma surpresa para a gente, né? Praticamente 5 meses, porque se ele pediu agora em junho, é porque ele estava sem dotação orçamentária para o mês de junho e pediu com urgência. Então, ele gastou todo esse dinheiro até maio, né? E não é brincadeira, você, né, tem um orçamento para 1 ano e, de repente, você, em maio, já ter acabado todas as dotações orçamentárias, porque você já efetivou, né, aquele recurso todo já tinha sido executado. Então, a gente precisava saber exatamente o que estava acontecendo para poder aprovar. 10 milhões é uma quantia alta, né, para você colocar numa Secretaria de Saúde, que a gente sabe que precisa de muito dinheiro, mas já tinha sido alocado, né, um dinheiro grande lá. E aí, de repente, pedir 10 milhões no mês de maio, né, a gente ficou querendo saber. E justamente quando o Ernesto pediu esse visto, ele pediu algumas informações, né, e aí foi o pessoal da Secretaria de Saúde, o secretário, uma menina que é a tesoureira de lá, quem sabe mexer nesse orçamento, e também o contador da prefeitura, o senhor Ivanilson, Ivaldice, se não me engano. Então, eles foram, nós discutimos, tá certo? O secretário deu algumas explicações que não foi totalmente convincente, né, da necessidade, porque a gente sabe que, ora, não é possível você fazer um cálculo para um ano todo e, de repente, você precisar de dinheiro para contratação de pessoal, para pagamentos, né, para medicação, quando a gente sabe que os serviços não estão tão bons. Como é que se consumiu tanto dinheiro para compras de remédio e você está precisando, eles botaram não sei se foi 1.800.000 ou 2.800.000 nessa rúbrica para o resto do ano. Então, tinha que, né? E aí, nas explicações do secretário Breno, do secretário de Saúde, ele veio dizer que, acho que para sensibilizar um pouco, né? Dizer que a prefeitura iria construir mais uma AME, a AME da mulher, a AME da criança, e que esses valores superavam 3 milhões, mais não sei o quê. Eu sei que era uma quantia alta e que ele estava sendo prejudicado, não poderia fazer as licitações para implantar esse sistema porque estava sem dotação orçamentária. E aí eu tive que mostrar a ele que, infelizmente, não era nada disso. Porque, ora, se eu estou precisando dele pelo menos de 3 milhões para a construção, como é que eu boto para remanejamento só 1.100.000? Aí eu tive que perguntar a ele. Eu sou secretário, me explique. O senhor está dizendo que precisa de 3 milhões, não vai fazer se a gente não aprovar. Agora, no entanto, o senhor está pedindo só 1.100.000. Então o senhor diminui desses gastos aí de pessoal, de compras de remédio. O senhor não vai comprar tudo, o senhor vai comprar tudo de uma vez? Então o senhor pode fazer uma licitação agora, fazer outra depois, e faz, não tem problema. E diminua e bote para fazer suas licitações. É só 1.100.000, secretário. Aí fomos em cima, fomos embaixo. Isso porque nós fizemos uma proposição, depois das explicações, né, do secretário, mostrando que
né, tinha aumentado o quadro de pessoal, em virtude de ter pego a prefeitura só com 2 PSF, de fato, funcionando com médicos, e que agora estava com os 18, a gente não tem, assim, eu acredito que sim, né, porque se ele está dizendo, é possível que ele esteja negando, é um secretário, a gente tem que admitir que ele está dizendo a verdade, né, então, ora, de 2 para 16, para 18, então aumentou 16 médicos, né. A gente sabe que o atendimento não é essa excelência toda, né? Mas pelo menos está dizendo que tem. Né? E logicamente que isso demanda outras coisas. Né? Se você tem médico, o médico passa receita. Se passa receita, o cara quer medicação, pode passar um exame de raio-x, tudo isso necessita de dinheiro. Então, em virtude disso, né, e para que a gente depois não fosse taxado que seria a oposição que estaria indo de encontro as atividades básicas da cidade, nós conversamos rapidamente, o Ernesto Galego, o Zé Elias, o Elinho, Carlinhos da Coab, Diomedes, e chegamos à conclusão que a gente daria 50% agora, e lá para setembro, outubro, se houvesse a necessidade, eles voltariam de novo solicitando, e assim a gente faria, até porque a gente entende que a peça mais importante que um vereador vota e que tem que ter conhecimento é justamente o orçamento. Se a gente der os 100% que eles queriam dessa vez, o que a gente ia fazer mais ali dentro? Se a gente já diminui, né, ele poder fazer essas transferências de 40%, a gente já diminui para 10%, exatamente para tomar conhecimento do que é que está acontecendo. Não era justo a gente aprovar os 10 milhões. E aí o cara disse, não, diminui só 20%, e a gente não aceitou. Eu sei que terminou chegando a 60%, que dentro do cômputo geral, né, eu acredito que foi bom, porque a Câmara, num todo, vai ter conhecimento do que vai acontecer. Eu acho que, de qualquer maneira, esse pessoal novato que está chegando agora, até mesmo da situação, eles tenham condições de se alertar que o Poder Legislativo tem que, de fato, ser um poder e fiscalizar mais, olhar mais, para que amanhã não esteja aprovando coisas que não seria necessário. Então, eu acho que tudo isso é benéfico. E aí foi feita a votação, foi por unanimidade, ficou em 6 milhões, o projeto foi aprovado. Então, nesse imbróglio, assim, vou dizer melhor, nesse acontecimento todo, Fernando Aragão saiu vitorioso, porque quando o senhor propôs que esse orçamento já estava, como é que se diz, já tinha sido gasto, e vem essa suplementação, então o senhor foi muito importante para poder mudar essa coisa toda. É desse jeito que a gente vê. E também saber que o vereador, ele tem força, assim, para mudar e fiscalizar as coisas. É desse jeito que a gente quer, né? Um legislativo atuante que não fique passando cheque em branco. É desse jeito também que o senhor vê? Não tenha dúvida, só que eu pediria essa permissão, você agradecendo, né, essa questão de dizer que fui eu. Não, eu acho que foram os 7 vereadores, né, que nós combinamos e que nós discutimos dessa maneira, né? Claro que a participação de Ernesto Maia, que foi ele que começou, assim, quando ele pediu vista, ele já disse o que queria, né? O pessoal que foi para lá discutiu muito, né? Participou efetivamente de mostrar isso, e eu acho que quem ganhou de fato foi o Poder Legislativo, né? Esse sim teve mais uma vez uma vitória, que é aquilo que eu venho me propondo nesse meu mandato, é fazer com que o Poder Legislativo, de fato, ele cria um pouquinho de pernas, ele começa a caminhar só, ele começa a ser mais independente um pouco do Poder Executivo, independentemente de quem seja o prefeito. Mas eu acho que nós, que somos os legisladores, nós que somos os fiscalizadores da população, que embora às vezes também essa própria população não entenda quando a gente às vezes quer votar contra quem às vezes é do nosso partido ou coisa parecida, é porque há uma necessidade muito grande desse Poder Legislativo fazer o papel dele. Ele tem que ser o fiscalizador, o povo tem que votar em pessoas que lá... Claro, eu tenho meu partido, eu vou ajudar o meu partido, eu vou fazer tudo que for possível para que a gente possa. Agora, é preciso que o partido também entenda que tem hora que nós precisamos ajudar o povo. Nós precisamos ajudar a nossa terra. E só acredito que isso aconteça, Jair, na hora que, de fato, o Poder Legislativo tiver a sua força e demonstrá-la
que é um poder. Aí a gente, de fato, vai poder mostrar ao pessoal do Executivo e até do Judiciário, se for o caso, que a Câmara de Vereadores também é um poder, que hoje não é considerado como isso, é considerado simplesmente como uma coisa que precisa passar lá, porque tem maioria, a gente aprova, ninguém discute, eu ligo para fulano vai e obedece, e não é assim. Eu acho que a gente tem que fazer isso, e eu quero me propor, durante todo esse meu mandato, de não ser radical. Não quero ser radical e nunca fui. Agora, discutir sim, e se tiver errado, dar exemplo aos outros, aos mais jovens, aquele pessoal que está chegando com o primeiro mandato, mesmo sendo já de minha idade, o caso de Zé Elias, de Ronaldo Pacas, e de tantos outros que tem ali dentro, que eles aprendam que o poder legislativo é um poder. E que nós temos a força que o povo nos deu. O voto foi para que a gente fiscalizasse o poder executivo, principalmente, né? E isso eu quero contribuir muito para que a gente possa fazer isso todas as vezes que houver necessidade.